E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo tranquilo também, super empolgado, estudando bastante, super feliz com a interação com vocês, muita gente deixando comentários e a gente trocando essa ideia sobre os estudos aqui, tá muito legal. Obrigado de coração a cada um de vocês que passa por aqui, que deixa seu like, ou que deixa sua crítica, que seja, né, sempre de maneira respeitosa. É muito bem-vindo para que eu sempre fique atento às possibilidades de melhoria. Olha só, hoje eu estou aqui para falar de projetos. Vai ser voltado para o Embrapa, mas serve para qualquer pessoa que queira estudar sobre projetos. No concurso aqui da Embrapa, a gente tem no cargo 0383 projetos na parte complementar e na específica, né? Na específica aqui ele fala PMBOK, então é tudo. E na parte complementar ele fala PMBOK sétima versão, tá? Então a gente tem que dar ênfase para a sétima versão. Até porque se a gente vier aqui, ó, e ver as questões mais recentes do Sebrasp 2024 sobre projetos, é muita sétima versão, tá? Então eu acho que a gente tem que apostar na sétima versão e sobre a outra parte lá, os mais antigos, eu sugiro que a gente dê uma olhada nessa tabela para quem já estudava projetos, já deve conhecer, né? Era a tabela clássica das versões anteriores, que dividia aqui em grupos de processos de gerenciamento e as áreas de conhecimento. Essa parte de custos aqui e tal, onde estava a EAP, algumas coisas assim, uh, mais básicas, mas principalmente aquela tabela, tá bom? Essa tabela aqui é bem importante. E também saber o que mudou das versões antigas para essa versão mais moderna, que é a sétima versão. Tá? Eu produzi aqui um material, vou deixar um link para vocês. Esse material não tem cunho comercial e sim educativo, é para ajudá-los na prova da Embrapa ou em outras provas que exijam o conhecimento sobre projetos. A gente começa aqui com a diferença entre o PMBOK, eu tirei isso aqui do próprio PMBOK 7, tá? A diferença dos anteriores para o atual. Então, antes eram essas áreas de conhecimento, como mostrei na tabelinha, e as áreas de conhecimento e os grupos de processos de gerenciamento, agora passou para princípios e para domínios de desempenho, tá bom? Eu vou passar bem rápido pelo material para o vídeo não ficar muito longo. Mas depois vocês entrem aqui e leiam com calma. O que eu fiz aqui? É o que eu sempre faço. Eu destaco o que eu acho que pode ser importante para a gente na prova, tá bom? Então, os conceitos, tá? Primeiramente, conceitos. Lá na parte final do PMBOK 7, a gente vai ver aqui, deixa eu só abrir aqui certinho para nós. Lá no final, a gente tem um glossário. Deixa eu ver se consigo. Ó, é bastante conceito, tá? É importante dar uma passadinha lá, tá? Dá uma olhadinha, custo real, tal, dependência externa, escopo, escritório de entrega de valor. Bem interessante que a gente esteja atento a esses conceitos, tá? Eu deixei aqui alguns que eu julgo assim, que foram os que caíram nas questões, né? Então, resultado, gerente de projeto, equipe de projeto, sistema de entrega de valor. Aqui uma figura demonstrando ali, né, sobre a abrangência do portfólio, dos programas, dos projetos. Então, o portfólio abrange programas, programas abrange projetos. E as operações podem estar vinculadas a cada um deles, tá bom? Aqui questões, essa primeira questão já nos ensina sobre quais foram as mudanças do PMBOK 7 para os outros, né? Então aqui houve uma transição de um padrão embasado em processos, antes era processo, agora princípios. Adotou-se uma visão de sistema de gerenciamento de projetos, relevância contínua do guia, é menos descritivo e mais pautado em princípios, tá? Não quer dizer que não haja descrição, mas hoje é mais pautado em princípios. Aqui fala sobre portfólios de programas, sobre o tailoring. Então, esse tailoring aqui, ele entra dentro dos conceitos, tá bom? Tailoring vocês relacionem sempre com adaptabilidade e mudança. As abordagens, aqui é importante saber a diferença entre preditiva, prescritiva, descritiva, adaptativa, tá bom?
e o que vem sendo implantado no implementado no PMBOK 7. Aqui, os grupos de processo são fases de gerenciamento do... Então, ele fala que, de acordo com o PMBOK 7, os grupos de processo são fases do gerenciamento do projeto e devem ser realizados conforme a seguinte sequência: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Então, aqui ele confunde os grupos de processo com o ciclo de vida e, além disso, o PMBOK 7 já não trabalha com tanta ênfase nisso, né? Então, essa questão aqui, ela tá errada, né? Aqui eu faço aqui um comentário, por que a questão tá errada, tá bom? Aí vocês dêem uma lidinha aí com calma. Aqui a diferença entre fases dos projetos e os grupos de processo de gerenciamento. Então, a gente tem as fases início, organização, execução, encerramento, e depois a gente tem os grupos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. A diferença aqui, eu dou mais uma reforçada, é a diferença entre os anteriores e o atual. Então, repito, é importante que a gente saiba o que mudou. A banca pode simplesmente cobrar sobre isso. EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho da equipe necessária para alcançar os objetivos e entregar os produtos do projeto. Então, aqui está certo, se eu não me engano, tá? Embora a 7ª edição tenha se afastado do enfoque baseado no processo e área de conhecimento, ela ainda reconhece práticas consagradas como a EAP. Então vejam que houve mudanças, mas a EAP estava nos anteriores e está ainda no atual. Olha que interessante, os 8 domínios de desempenho do PMBOK 7. Muita questão vem caindo em cima disso, tá? Então é importante que a gente saiba esses 8 domínios. Partes interessadas, equipe, abordagem do ciclo de vida, né? De desenvolvimento e de ciclo de vida, planejamento, trabalho do projeto, entrega, medição e incerteza. Então, palavras-chave: stakeholders, né? O time, ciclo de vida de desenvolvimento, planejamento, trabalho, entrega, medição e incerteza. Aqui eu deixo um pouquinho de cada um, o que tem dentro de cada domínio desse. Aqui os princípios que regem a 7ª versão. Então, mudança, resiliência, riscos, complexidade, qualidade, tailoring, liderança. Isso aqui está no próprio sumário lá do PMBOK 7, vocês vão ver lá, tem assim, ó, princípios de gerenciamento de projetos. E tá lá, ó, seja um administrador diligente, respeitoso, atencioso, crie um ambiente colaborativo, envolva-se de fato com as partes interessadas, enfoque no valor, reconheça, avalie, reaja às interações do sistema, demonstre comportamento de liderança, faça adaptação de acordo com o contexto. Então, eu botei aqui com outras palavras, tá? Mas é exatamente isso, são 12, tá? São 12 princípios. Então, princípios e domínios, tá? Domínios. Aqui eu só passei para texto, depois uma questãozinha. Então, os domínios de desempenho de projetos, partes interessadas, equipe, abordagem de desenvolvimento, ciclo de vida, planejamento, trabalho, são independentes entre si. Não, né? Eles não são independentes, não podem ser tratados de forma isolada. Aqui um gráfico que mostra que quanto mais você... quer ver, ó? Projetos com baixa incerteza, né? Você pode... Aqui seria a linha aqui você tem uma certeza e aqui você, mais para a direita, você tem a incerteza, né? Então, quanto menos incerteza você tem, né? Quanto mais certeza, mais preditivo você pode ser. Quanto menos certeza ou quanto mais incerteza, mais adaptativo você tem que usar, tá bom? Vamos lá, caso um projeto possua um escopo sujeito a mudanças durante sua execução, é recomendável, segundo o PMBOK, se utiliza uma abordagem de desenvolvimento de preditiva? Não, né? A gente acabou de ver que é adaptativa, né? Outra coisa que eu acho que é importante destacar para vocês, os tipos de escritórios, tá? Tem que dar uma olhada nisso, então dê uma lidinha aqui. Dentro do PMBOK ali, explica direitinho cada um. Então a gente pode misturar, a banca pode cobrar conceitos que eram dos anteriores, escritório de apoio, gerenciamento, enfim, tinha acho que uns 3 tipos lá. E agora o PMBOK 7 trouxe alguns novos, né? Ele fala do ágil, do tipo empresarial, enfim, tem vários tipos ali que se enquadram. E teve questão cobrando sobre isso. Deu lá falou de uma atividade e perguntou qual era o escritório mais adequado para aquilo. Então, é importante que a gente saiba os tipos de escritório de gerenciamento de projetos que tem e onde se adequa a cada um deles, para que tipo de atividade, né? Então, de apoio a projetos, de gerenciamento, departamentos, de nível empresarial, os ágeis, né? Mas tem outros ainda, tá? Eu até fiz aqui 2 vezes, porque tem um aqui que tem mais e outro aqui que tem menos.
ver o que mais aqui. Sobre qualidade, fala bastante. Isso aqui é uma pegadinha interessante, ó. Qualidade de entrega, você faz inspeção e teste, tá? Qualidade da entrega, você faz inspeção e teste. Aí, sobre avaliar as atividades e os processos, você faz revisões e auditorias. Pode parecer bobo, mas eu botei aqui porque foi cobrado, tá? Então, quando você está falando de entrega, a gente está falando de fazer uma inspeção ou um teste naquele produto, naquele serviço. Quando você está falando de avaliar as próprias atividades e o processo, você faz revisão ou auditoria. A banca inverteu, tá? Na questão lá. Então, aqui, tailoring de novo. Aqui vai tratar sobre uma questão importante. Você tem componentes que, quando trabalhados, viram itens de entrega. Esses itens de entrega viram resultados. Esses resultados trazem benefícios e esses benefícios geram valor, tá bom? É muito importante que a gente consiga montar essa linha de raciocínio, tá? Para a gente não precisar ler o PMBOK inteiro, mas para que a gente também já consiga ir entendendo a essência do negócio, tá? Tempo de entrega, tempo de ciclo e tamanho do lote, eficiência do processo, plano de interação, linha de base, plano de gerenciamento. Então, aqui, ó, vários conceitos, tá? Que eu separei, por quê? Porque caiu em questão. Então, dá uma lidinha com calma aí, tá bom? Vamos ver mais conceitos. Esse aqui caiu, tá? É clássico, tem que saber o que é modelo, método e artefato. Aqui é uma área de confluência ou de interseção entre princípios do gerenciamento geral e princípios do gerenciamento de projetos. Então, há uma sobreposição aqui, uma hora que se enquadra os dois princípios, tá? Tanto de gerenciamento de projetos e tanto o de gerenciamento geral. Lá no PMBOK, ele dá exemplos, tá? De situações que ocorre isso. A questão dizia que existe essa possibilidade. Existe. Você tem os princípios gerais lá, que pode ser até mais voltados para uma parte de conduta ética, alguma coisa assim, e você tem os princípios lá do gerenciamento de projetos, mais específico, né? Existe um determinado momento, meio que até óbvio, né, que vai atuar os dois princípios, tá? Vamos ver aqui o que mais. Vamos ver se eu lembro aqui, para não precisar ficar lendo tudo. Tá. Nessa parte, pessoal, eu acho que acabou, tá? Isso. Uhum. Daí depois eu vou deixar esse arquivo aqui para eu montar o Prince2. Já vai ficar com vocês o linkzinho só e dando uma olhadinha, tá? Talvez numa próxima passada eu já faça o Prince2. Mas essa última etapa aqui, ó, o que eu deixei separado para nós? Cai bastante questão sobre isso. Então, você tem 8 domínios, certo? Então, eu separei aqui, ó, das partes interessadas, da equipe, ciclo de vida e desenvolvimento, planejamento, trabalho, tem tarefa, depois entrega, né? Medição e incerteza. Fechou. Aí, o PMBOK, ele vai trabalhar sobre um lance assim, ó. Ele vai dizer, por exemplo, vamos pegar um pequeno aqui, ó. Domínio e desempenho das partes interessadas. Domínio e desempenho das partes interessadas trata das atividades e funções associadas às partes interessadas. Ok. A execução eficaz desse domínio e desempenho reside nos seguintes resultados. Então você tem que se perguntar o quê? Tá, beleza. Eu vou ter um domínio ali de desempenho das partes interessadas. Que resultado que eu gero trabalhando nessa parte? Você tem uma relação de trabalho produtiva com as partes interessadas ao longo do projeto. Legal. Eu tenho um acordo das partes interessadas com os objetivos dos projetos. Então, tá todo mundo de acordo. As partes interessadas beneficiárias do projeto apoiam e estão satisfeitas. Já as partes interessadas que podem se opor ao projeto ou às suas entregas não afetam negativamente os resultados do projeto. Legal. Então, você consegue potencializar o positivo e neutralizar o negativo. Aí, como é que fica lá no PMBOK? Ele apresenta isso aqui no começo lá do parágrafo da sessão e no final ele coloca isso aqui, que é como você verificar esses 3 resultados, no caso do partes interessadas. Quando você vem para a equipe, você tem mais 3 resultados. Quando você vem para o ciclo de vida, você tem mais 3 resultados. Você vem para o planejamento, você tem 6 resultados. Então, vai ficar assim a sequência, ó. Você tem aqui os resultados, depois uma caixinha embaixo vai trazer os resultados e como que se verifica se você atingiu. Por exemplo, uma relação de trabalho produtiva com as partes interessadas ao longo do projeto. É o resultado do domínio de desempenho das partes interessadas. Como é que você verifica se você atingiu esse resultado? Podem ser observadas relações de trabalho produtivo com as partes interessadas. No entanto, o movimento das partes interessadas ao longo do engajamento pode indicar um nível relativo de satisfação com o projeto. Então, beleza. É bom dar uma lidinha, por quê? Porque já caiu.
Eu já vi uma questão, não lembro aqui qual é exatamente o resultado que ele pegou e nem de qual área de domínio aqui, mas ele fez esse linkzinho. Ele disse que uma forma de verificação do resultado tal era tal coisa e estava certo. Mas assim, né, é bom dar uma lida para não ser pego de surpresa. Então, assim, ó, eu falei bem rapidinho, passei por cima, assim, tem gente que fala, meu Deus, você atropela tudo, mas eu não ia ficar lendo tudo, tá aqui para vocês, vou deixar disponível, vocês dão uma lidinha. Chamei atenção aqui pro essencial, tá? Pode ser cobrado coisa que não tá aqui? Claro que pode, mas não tem problema. Por quê? Porque, de boa, vai pegar todo mundo de surpresa, né? Não, é difícil quem vai ler o PMBOK inteiro. Mas o que eu tô trazendo aqui é o que já caiu. E o que não pode acontecer com a gente, pessoal, é a gente errar a coisa que já caiu, né? Então a gente tem que saber aqui sobre as abordagens preditiva, adaptativa, prescritiva, descritiva, qual é a mudança dos PMBOK antigo para o novo, saber sobre os princípios, quais são os princípios, quais são as áreas de domínio, o que que trata cada princípio, o que que trata cada área de domínio, os resultados, como que se afere os resultados, saber os conceitos, pega bastante conceito, não pode se confundir programa, portfólio, projeto, sobre o escritório de gerenciamento de projetos, tem que saber o que cada um, onde se encaixa, e é isso. E depois ir fazendo questões e vendo se aparece coisa nova. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Terminando aqui, vou postar esse vídeo para vocês, vou passar por outras disciplinas e vou voltar em projetos. Conforme eu for estudando aqui, depois vou para Prince2, volto para PMBOK, voltei, resolvi questões, apareceu coisa nova, opa, a gente vai colocando aqui nesse documento e vai sendo atualizado para vocês também. Então é isso, espero que vocês gostem, que seja útil, que ajude vocês a acertarem alguma questão que trate lá de projetos na nossa prova do Embrapa ou de qualquer outro concurso aí, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.